Bom dia, meu nome é Gilvan. Eu venho postando nesse canal conteúdos voltados para o comportamento humano. Eu acredito que isso é muito importante para o desenvolvimento das pessoas, para a evolução das pessoas. No vídeo de hoje falarei sobre a tríade do tempo. Aí você pode perguntar, mas o que tem a ver a tríade do tempo com o comportamento humano? Tem tudo a ver, porque a tríade do tempo vai separar uma organização para o seu tempo. Quando você tem um tempo melhor organizado, você tem melhor qualidade de vida, o que impacta no seu comportamento e no comportamento das pessoas ao seu redor. Então, a tríade do tempo é uma maneira de você aprender a separar as prioridades, administrar melhor o seu tempo, para ter qualidade de vida para você, para os seus, para que isso melhore o comportamento, os relacionamentos. Então tudo tem a ver, tudo tem a ver. Muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo para tal coisa, não tenho tempo para tal coisa. Todos temos tempo. O que às vezes falta é tempo disponível para aquela prioridade. E é sobre isso que vamos falar hoje. O tempo ele se divide em duas estruturas, dois pilares: o tempo Cronos e o tempo Kairos. O que significa o Cronos e o Kairos? O Cronos é o tempo real, o tempo que nós vivemos, o calendário que nós nos adaptamos. O cronômetro. O tempo Cronos seria dia, hora, mês, séculos, ou seja, a contagem do tempo real que nós vivemos como pessoa, no ser humano, no dia a dia comum. O que seria o tempo Kairos? O tempo Kairos é mais voltado para a parte religiosa, é aquela parte, o tempo de Deus. Eu vou fazer isso no tempo de Deus. Então é o tempo Kairos, é o mais pela fé, é aquele tempo que você fala, não, eu vou fazer tal coisa no tempo certo, no tempo de Deus, aquilo vai acontecer. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre o tempo Cronos, que é o tempo de organização que de fato nós contamos dias, horas, semanas, décadas, séculos e assim por diante. O tempo, nós precisamos dividir o nosso tempo por prioridades. E na organização do nosso tempo, nós temos três esferas: importante, urgente e circunstancial. O que seria importante? Importante, já fala, é aquela esfera, aqueles tópicos importantes. Por exemplo, eu vou pôr da minha vida pessoal, o que é importante, o que é mais importante para mim. Nós precisamos separar três tópicos de importância e numerá-las no grau da sua prioridade. Por exemplo, para mim, o que é importante para mim, no grau de prioridade, as três maiores importâncias para mim: a minha espiritualidade, independente de religião. Não estou falando de religião A, B ou C. Estou falando de você cuidar da sua espiritualidade. Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Então, da mesma maneira que trabalhamos, cuidamos do nosso corpo, cuidamos da nossa alma, que é nossa personalidade, nossas atitudes, nosso comportamento, nossas ações, visando uma eternidade saudável para quem acredita, uma eternidade agradável para quem acredita. Também precisamos cuidar da nossa espiritualidade. O que é a nossa espiritualidade? Nós somos um espírito. Nós somos um espírito que habitamos em um corpo. Então, como é que eu cuido da minha espiritualidade? Me aproximando de Deus, ou do que eu acredito. Vai de cada um, da sua fé, certo? Então, o que é a minha prioridade? Primeiramente, vem a minha espiritualidade, que é a minha comunhão com o ser maior, que eu acredito. No meu caso, Deus, Jeová. Aí fica a critério de cada um, de acordo com a fé, a crença de cada um. Mas cuidar da sua espiritualidade. A segunda importância é a família. A família. A família na Terra, ela representa o reino dos céus. Independente de religião, qualquer religião que você for, a família é importante. Até no mundo paralelo, até no mundo criminoso, a família é respeitada. A família é sagrada. Então, primeiro vem a espiritualidade, depois vem a família, depois vem meu trabalho. Eu não posso
quebrar essa sequência. Eu não posso colocar a família acima da minha espiritualidade, porque eu preciso da minha espiritualidade em dia para poder ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho. Eu não posso pôr o trabalho acima da minha família, que eu preciso ir para o meu trabalho com minha cabeça boa. Eu preciso ir para o meu trabalho e estar tranquilo em casa com a minha família. Entendeu? Então eu preciso cuidar da minha espiritualidade, da minha família, depois do meu trabalho. Essas são as prioridades no requisito importância. Então eu preciso cuidar do que é importante, que são esses 3 pilares. O que acontece quando eu deixo de cuidar de um desses 3 pilares? O que é importante passa para a esfera da urgência. O que é importante passa a ser urgente. Como que a minha espiritualidade sai da importância e vai para a urgência? Quando eu deixo de cuidar da minha espiritualidade, ela passa para a urgência porque eu começo a ser uma pessoa agressiva, eu começo a ser uma pessoa insensível, eu começo a me afastar da minha fé, né, dos meus princípios, eu começo a me tornar uma pessoa que eu não sou, foge da minha essência. Está faltando água, está faltando cuidar do meu espírito, da minha espiritualidade. Então, quando eu me deparar com a minha negligência de cuidar do meu espírito, da minha espiritualidade, vai virar uma urgência, porque vai chegar no nível insuportável, vai chegar no nível que eu não consegui controlar a minha natureza. Isso vai impactar em outras áreas, porque eu não cuidei, não dei importância ao que era importante. Em primeiro lugar, a minha espiritualidade. A segunda esfera de prioridade da importância, do que é importante, a minha família. A minha família. O que acontece quando eu deixo de cuidar do que é importante, no caso da minha família? Ela passa para a esfera da urgência. O que é a família sair da esfera da importância e migrar para a esfera da urgência? É quando a família, quando a casa, quando o lar deixa de ser um lar, vira apenas uma moradia. Quando não há mais comunhão, quando o casal já não se entende mais, quando o filho, os filhos, as filhas, quando não tem mais um bom relacionamento com os pais, quando os filhos criam uma dependência emocional por o pai ou a mãe não ter dado importância para a família, e aí ela vai suprir essa dependência emocional lá fora, com o estranho, com a amizade equivocada, com álcool, com drogas. Então, quando chega nesse estágio, agora é urgente para mim. Mas chegou nesse ponto por quê? Porque eu não cuidei quando era apenas importante. Era importante, se eu cuido do importante, ele não vira urgente. Quando eu negligencio a importância da minha família, aí ela passa para a parte urgente, onde vem as consequências, certo? Então, quando você tem muitas vezes um problema na família, você não sabe por que aconteceu, só vê o problema. Mas por que aconteceu? Porque deixou de ser tratado como importante, aí migrou para a esfera da urgência. E quais são os sinais? Quais são os sinais de quando a família ela saiu da esfera de importância e chegou na esfera de urgência? Tem os sinais. O primeiro sinal é quando está encaminhando para a urgência, que é quando um filho fala assim, por exemplo: pai, brinca comigo. Pai, vamos dar uma volta. Quando uma filha adolescente fala para o pai: pai, eu queria contar o que aconteceu na escola hoje. Pai, eu queria contar com o senhor algo que aconteceu com um amiguinho. Aí os pais falam: não, depois de conversa, estou ocupado, estou trabalhando, estou aquilo outro. Você deixou de dar importância para aquele momento. Quando a criança, quando o adolescente, ele chama o pai para uma conversa: vamos brincar, vamos fazer tal coisa, vamos falar sobre tal coisa, e o pai negligencia, os pais estão deixando de ver os sinais. A criança está pedindo aquela atenção, certo? O adolescente está pedindo aquele contato para ter aquele aprendizado. E quando os pais deixam o importante, que é a prioridade ali,
e vai fazer outra coisa, essa criança, esse adolescente, ele vai buscar completar esse vazio, essa falta que ele não teve ali, esse contato. Vai buscar onde? Lá fora, nas amizades, vai buscar muitas vezes na televisão, na rede social, onde está sendo ali absorvido conteúdos inadequados muitas vezes. Já falamos sobre aprendizagem social em vídeos anteriores. Então isso acontece muito quando há falta da importância no cuidado da família, e a família tem aquela dependência, aquela carência de uma atenção, e aí vai buscar isso em outro lugar, e aí vai absorver conteúdos, vai seguir pessoas que não são exemplos, entendeu? E quando que a esfera deixou de ser importante e virou emergente, gritou, é quando o filho fala para o pai, por exemplo, assim: ninguém quer brincar comigo, ninguém quer ouvir comigo, ninguém quer falar comigo. Você imagina, quando o filho está te chamando para brincar, está dando sinais de que está precisando da sua atenção. Quando o filho já fala, ninguém quer brincar comigo, pô, já está emergente, ele já está sofrendo com aquela falta. E muitas vezes esses sinais são negligenciados, não são vistos. E aí depois, vem os problemas, né? O filho vai para uma amizade ruim, vai para um consumo de álcool, consumo de droga, né? Uma depressão, absorver um conteúdo inadequado, e aí vai construindo aquilo ali, ó, vai destruindo. Então, a importância de você dar importância para o que é importante. Outro exemplo de quando a importância passa a virar urgente. Num relacionamento, por exemplo, você deixa de ter um tempo com seu cônjuge, né? Deixa de estar presente. Eu não estou falando de todo dia viajar, ir para longe, gastar dinheiro, não. Tempo de qualidade, 10, 15, 20 minutos, assistir um filme junto, conversar, como foi seu dia, tá tudo bem com você hoje, sabe? Ter aquele momento, os dois ali, tem que ser no quarto, na sala, lavando a louça ali conversando, dar uma atenção pro outro. E às vezes falta isso, e aí quando é que você vai perceber? Quando começa a esfriar a relação, quando o marido ele prefere estar com os amigos na rua do que estar em casa, quando a esposa ela dá graças a Deus que o marido está trabalhando e é um sacrifício quando ele está de folga. Aí você vê que já está na emergência, está urgente essa atenção, esse cuidado, e dá muito mais trabalho você consertar o urgente do que você apenas cuidar ali do que é importante. Vai gastar muito mais energia depois que o importante se tornou urgente. E o que seria aqui a esfera circunstancial? A esfera circunstancial é aquele tempo que você gasta que não te agrega nada. É aquele tempo perdido. É aquelas 2 horas mexendo no WhatsApp, Instagram. É aquela série Netflix que você assistiu ali 15 temporadas na sequência, né? Olha quanto tempo foi perdido, né? Olha quanto tempo você deixou de investir no que é importante. Olha quanto tempo você deixou de consertar uma situação que já se tornou urgente. Olha quanto tempo você está perdendo naquela situação que é circunstancial, que não vai te agregar nada, que não vai somar, né? Então muitas vezes a gente usa muito, né, esse tempo circunstancial em rede social, em saídas desnecessárias, momentos que você está ali perdendo tempo da sua vida que você poderia estar investindo no que é importante, poderia estar gastando essa energia para corrigir algo que se tornou emergente. Aí quando toda essa organização ela não é feita, quando você deixou de dar importância para o que é importante, aquilo que é importante se tornou urgente e você ainda continua gastando tempo com coisas circunstanciais, aí você começa aquele desespero, porque o casamento já está daquele jeito, o relacionamento com a família, com os filhos já está daquele jeito, certo? Então a sua vida espiritual está uma bagunça. Então você começa agora aquela luta de apagar incêndio. Você apaga um, outro está crescendo, apaga um, apaga um outro, entendeu? Então você precisa ver, chegou nesse ponto, primeira coisa que tem que fazer, fazer uma lista daquilo que é circunstancial. O que está roubando o seu tempo? O
que está tirando tempo de você cuidar das outras coisas? O que tem sido a sua prioridade? Cuidar, reduzir esse tempo. Depois disso, você vai pegar esse tempo que você conseguiu ganhar ali, o tempo que você conseguiu absorver, reter desse circunstancial que é desnecessário. Você vai usar esse tempo para você apagar o incêndio que está em maior proporção. Por exemplo, nós temos aqui a espiritualidade, a família e o trabalho. Qual dessas áreas está com maior incêndio? Qual dessas áreas se tornou urgente, está com maior foco de incêndio? Você vai focar nessa, para você apagar esse incêndio. E o que acontece depois que você apaga esse incêndio? Pode levar meses para você apagar esse incêndio, mas é o mais importante. E depois que você apaga esse incêndio, o que você precisa fazer? Alocar esse tempo para o que é importante. Porque se você cuida da importância, ele deixa de ser urgente. Agora, se você usou essa energia, usou esse tempo que você trouxe do circunstancial lá, apagou esse incêndio e você não cuida, continua não cuidando do que é importante, é reincidência. É reincidência. E a reincidência ela é pior. Por quê? Porque já existe um fogo lá atrás, já existe uma cinza, uma pólvora lá atrás, melhor dizendo, existe uma pólvora lá atrás de algo que já foi urgente, que você trabalhou. E se você volta a negligenciar, volta reincidente, deixar de cuidar do que é importante, o que acontece? O problema volta e volta mais forte, porque já tem uma pólvora lá para fomentar esse incêndio. Por exemplo, um casamento que você deixou de cultivar, de cuidar, né? E aí chegou no caso da emergência, aquele ponto de quase um divórcio ali. E aí você se deu conta da importância do seu casamento e você focou toda a energia, todo o seu tempo que estava ali de maneira circunstancial para apagar aquele incêndio. Você conseguiu restabelecer a ordem ali no seu casamento. Mas uma vez que estabeleceu a ordem ali, voltou as coisas ao normal, você não cuida. Não cuida. Não dá tempo de qualidade para o relacionamento. E aí aquilo começa a voltar a acontecer. Só que volta com mais proporção. Porque a mulher vai falar, poxa, você de novo, você não está me dando atenção de novo, não está cuidando do casamento, não está me dando a atenção que eu preciso de novo. Então, você vê que aconteceu, ela já trouxe mais uma vez o que já tinha acontecido no passado, que já tinha sido tratado. Trouxe a pólvora para um novo foco de incêndio, e aí é onde fica maior, né? Então nós precisamos tratar do que é urgente, que se tornou urgente, e depois pegar esse tempo que você gastou com o urgente, agora não tem mais aquela urgência, e investe ele no que é importante. Quando nós temos algo que saiu da importância e foi para a esfera urgente, não tratamos, ele gera consequências irreversíveis. Porque já saiu do importante e foi para o urgente, já está errado. Se não buscarmos esse tempo para agregar, para resolver esse problema que se tornou urgente, as consequências são irreversíveis. Família destruída, vida espiritual destruída, vida profissional destruída. Então é muito importante que a gente procure administrar melhor esse tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Todos temos tempo. O que difere o tempo de uma pessoa para outra pessoa são as prioridades que ela dá para o seu tempo. Por exemplo, falar, você precisa buscar conhecimento para atuar em tal área. Ah, eu não tenho tempo. Você tem tempo. Você não tem tempo disponível para aquilo que é importante. Mas quando aquilo que é importante se tornar urgente, você vai precisar conseguir o tempo para resolver o que é urgente. E um tempo muito maior. E talvez nem resolva mais o problema. E muitas vezes, o que tem nos impedido de cuidar do que é importante? Muitas vezes o que tem nos impedido de cuidar do que é importante é nosso comodismo, a nossa zona de conforto. Por exemplo, eu sei que é muito importante estudar para evoluir na minha carreira. Eu sei que é muito importante. Porém, eu estou confortável. Eu durmo mais tarde, eu acordo tarde, eu vou ter mais lazer do que eu preciso,
né? E aí eu deixo de cuidar do importante, porque para cuidar do importante eu vou ter que acordar mais cedo, eu vou ter que dormir mais tarde, eu vou ter que sacrificar alguns lazeres, que eu vou precisar do tempo para investir no que é importante, né? Então com isso eu vou ter que trabalhar mais. Então muitas vezes o que me prende de cuidar do que é importante, de lutar pelo que é importante, é a minha zona de conforto, é o meu comodismo, né? Então eu preciso lutar contra isso para que eu consiga cuidar do que é importante. No casamento, às vezes, o que está me impedindo de cuidar do meu casamento, da minha família, a minha zona de conforto? É confortável eu sair do trabalho e ficar com os amigos, me divertindo. É confortável. Já estou ali, todo mundo brincando, se divertindo. Para mim está cômodo. Eu sair da minha diversão, ir para casa, sentar, brincar com a minha filha, conversar com a minha esposa, perguntar como foi o dia dela, ouvi-la, ver o que ela está precisando. Isso é trabalhoso às vezes. Eu chegar cansado, meu corpo pedindo banho e cama, e minha filha falar: pai, brinca comigo, e eu deixar de deitar e ficar meia hora ali no chão brincando com a minha filha, é desconfortável. O meu corpo pede a cama, pede o descanso. Mas é importante eu cuidar da minha família. É importante eu cuidar da minha família, porque pode se tornar uma urgência. Aí eu vou ter mais problemas. Então muitas vezes o que tem te impedido de cuidar do que é importante é a sua zona de conforto. É a zona de conforto. E para eu cuidar do que é importante, muitas vezes eu preciso sair da minha zona de conforto. Se algo importante para mim é o meu futuro, é dar o melhor para minha família, é galgar um patamar maior, é importante para mim. Eu tenho que cuidar disso que é importante. Mas qual é a minha dificuldade? A minha zona de conforto. Eu vou ter que dormir mais tarde, eu vou ter que acordar cedo, eu vou ter que meter as caras no livro, vou precisar fazer algo que eu não gosto tanto, mas eu sei que lá na frente vai ser o melhor. Hoje está confortável para mim, mas eu preciso sair da zona de conforto para lá na frente ter mais conforto ainda, mais qualidade ainda. Então hoje eu preciso cuidar do que é importante. O meu futuro é importante, o futuro da minha família é importante. Entendeu? Então eu vou seguir esses pilares, essa ordem: espiritualidade, família, meu trabalho. Depois do que vier disso, eu vou encaixando, mas a minha prioridade não pode sair disso. Vai ter situações que eu não vou conseguir? Vai. Na teoria é fácil, mas na prática é diferente. Vai ter situações que o meu trabalho vai estar atrasado, vai precisar de um tempo a mais ali, e eu vou ter que usar um pouquinho o tempo da família, mas tem que ser negociado. Por exemplo, eu posso chegar para minha família e negociar: eu preciso de 1 hora, 2 horas a mais, preciso trabalhar um dia na minha folga. Só que aí eu vou negociar. Onde que eu vou negociar? Eu vou chamar a companheira, chamar a família e ver se é possível. Se a família falar: não, tem que estar junto, você precisa dar atenção à sua família, eu não vou negociar, eu não vou abrir mão da minha família, eu vou dar outro jeito para resolver aquele problema do trabalho. Mas de repente a família fala: não, tudo bem, vai lá, depois a gente faz essa viagem, depois a gente conversa sobre isso, depois a gente sai. Então eu vou negociar isso daí. Mas em momento algum eu posso atropelar isso sem antes ter um comum acordo, porque eu não posso deixar de cuidar da minha família, que é mais importante do que o meu trabalho. Aí você pode me perguntar: como que organizar isso? A vida é tão corrida, temos pouco tempo, trabalho 8 horas, trabalho 12 horas, tenho deslocamento, eu não consigo cuidar da minha vida espiritual, da minha vida familiar, da minha família. O trabalho consome meu tempo. Tem um jeito de organizar isso daí. Eu vou passar para vocês uma maneira. Não é fácil, mas se você priorizar espiritualidade, família e trabalho, você se encaixar nesse grau de importância,
E aos poucos você vai agregando outras atividades do seu dia. Por exemplo, você acorda de manhã. Você precisa acordar 6 horas para ir para o trabalho. 6 horas para ir ao trabalho. Acorda às 5h30, 5h20. Tira esses 20, 30 minutos de manhã para dar importância para a sua espiritualidade. Fazer uma oração, ler um versículo. Não sei qual é a sua fé, qual é a sua religião. Seja lá ela qual for, dá 20, 30 minutos para ela antes de sair para o trabalho. Certo? Aí você vai trabalhar. Quando você está no seu trabalho, no seu momento do almoço, um descanso, qualquer oportunidade ali no seu trabalho, você tem uma hora de almoço, por exemplo. Você almoçou, dá mais 20 minutinhos ali, 15 minutos para a sua espiritualidade. Faz uma oração, faz sua reza, faz sua comunhão com Deus, com quem você acredita. Entendeu? Sai do Instagram, do WhatsApp, não está te edificando em nada, não está te agregando em nada. Pega esses 20 minutos, foca na sua espiritualidade ali. Você já está trabalhando, cuidando da espiritualidade. Chegou em casa, tomou um banho, dá 20 minutos para sua família, 30 minutos. Ao invés de estar no sofá, no WhatsApp, no Instagram, senta com seu filho adolescente, conversa com ele. Oi filho, como foi na escola? Como foi com os amigos? O que foi que mais te marcou hoje na escola? O que foi que você ficou triste? O que te deixou feliz? Escuta seu filho. Seu filho menor, brinca com um carrinho, brinca com uma boneca, põe no colo, faz um carinho, dá um abraço, fala que ama. Está cuidando da sua família. Você trabalhou, cuidou da sua espiritualidade e cuidou da sua família. Você trabalha de segunda a sexta, por exemplo. Segunda a sexta você faz essa organização do seu tempo, como eu falei. Espiritualidade de manhã, antes do trabalho, depois do trabalho, durante o trabalho, uns 20 minutinhos ali, espiritualidade. À noite chegou em casa, antes de dormir, uma atenção para a família, para a esposa, para os filhos. Você cuidou. Segunda a sexta. No sábado, família. Sábado, sua atenção é para a família. Seja dar um passeio, assistir algo junto, conversar. Sábado para sua família. O domingo, sua espiritualidade. Lá na igreja, seja qual for, seu ritual religioso, ler uma Bíblia. Não quer sair? Liga uma programação de TV, algo voltado para a sua espiritualidade. Foca o domingo na sua espiritualidade. Você buscou a sua espiritualidade durante a semana, pequenos blocos. O domingo, focou mais tempo na sua espiritualidade. Você focou na semana na sua família, pequenos blocos. Ao sábado, você focou na sua família com um bloco maior de tempo. Está cuidando da sua vida espiritual, da sua família e do seu trabalho. A sexta-feira geralmente sexta-feira é mais tranquilo para quem trabalha de segunda a sexta. Para quem trabalha de segunda a sexta, a sexta-feira é mais tranquilo. Então, você de manhã foca na sua espiritualidade, durante o dia para o trabalho. Final do trabalho, você foca na sua vida pessoal, uma academia, um lazer. Ou seja, a sexta-feira após o trabalho, às vezes sai até mais cedo, porque trabalha no setor administrativo, não é a família mais ali, você já cuidou durante a semana, já tem o sábado para a família, então a sexta-feira é seu. Sexta-feira é seu. Após o trabalho, é seu descanso, é seu lazer, é sua diversão, é cuidar da sua saúde mental. É para você, é um tempo reservado para você, a sexta-feira após o trabalho, certo? Se porventura, você precisou de um trabalho a mais na quinta-feira, você não conseguiu, quando veio do trabalho quinta-feira daquela atenção para a família, você vai pegar do seu tempo, que seria a sexta, e cobrir. Isso negociado com a família. Ô família, hoje é quinta-feira à noite, a gente tinha combinado de conversar um pouco, de sair, de dar uma atenção para vocês. Estou super enrolado com o trabalho, tenho algo atrasado. Tudo bem se eu ver isso amanhã? Tiver como um acordo, beleza. Amanhã, aquele tempo que era só seu, de você sair, de você se parecer, de você ir para a academia, você vai abrir mão e você vai cobrir aquilo que você faltou na quinta-feira com a sua família. Começa essa organização listando
durante o seu dia, quanto tempo você perdeu da sua vida, do seu dia, com algo circunstancial, que é algo que não te agregou nada, com rede social. Quanto tempo você passou do dia no Instagram? Quanto tempo você passou do dia no WhatsApp? Quanto tempo você ficou em roda de amigos falando da vida dos outros, falando de algo que não agrega em nada? Começa a listar quanto tempo do seu dia você perdeu e o quanto você ganharia se você focasse esse tempo naquilo que é importante. Olha o tanto de dor de cabeça que você evitaria daquilo que é importante se tornar urgente se você trouxer esse tempo ocioso, circunstancial, e aplicar no que é importante. Então muitas vezes o que está faltando é uma boa organização, é uma prioridade de importância e uma disciplina para você acompanhar, de fato, seguir o que é mais importante na sua vida. Que na minha vida é a espiritualidade, a família, em terceiro lugar o trabalho. Eu trouxe esse conteúdo, eu trouxe esse vídeo com o objetivo de fazer vocês refletirem. O que será que eu estou dando mais importância, mais prioridade na minha vida? Será que eu tenho uma lista de prioridades? Será que a minha espiritualidade, a minha família, meu trabalho está de fato sendo importante para mim? Será que estou direcionando o meu tempo de acordo com a importância? Por exemplo, faz uma lista das 3 coisas mais importantes para você. Faz uma lista, do que é mais importante, 3 coisas. Depois numera de 1 a 3 na sequência de importância. Depois pega o seu tempo e vê quanto tempo você está alocando para aquilo que é importante na sequência. Vê se está congruente, vê se está coerente a quantidade de tempo que você está investindo para aquilo, para a sequência de importância. Vê se está congruente. A sua vida espiritual está em primeiro lugar na importância? Quanto tempo do seu dia você está dedicando? Quanto tempo da sua semana você está dedicando para a sua vida espiritual? A sua família está em segundo plano, segunda importância? Quanto tempo você está dedicando para cuidar da sua família? Muitas vezes você fala, a minha vida espiritual é mais importante, mas o seu tempo está alocado todo no trabalho. Muitas vezes você fala, minha família é muito importante, é a primeira minha família. Quanto tempo você está alocando para ela? Muitas vezes está focado mais na questão do trabalho, na questão do circunstancial, tempos desnecessários, né, do que na família. Então, é uma reflexão, porque tudo isso aqui vai impactar no comportamento. Então, esse canal ele é voltado para um desenvolvimento pessoal, para uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. Então, eu não consigo mudar o mundo com uma fórmula mágica, mas eu acredito que aquilo que eu trouxe para a minha vida, que mudou a minha vida, pode contribuir para mudar a vida do próximo. Pode contribuir para reestruturar a família do próximo. Não é fácil, mas é uma luta constante. O importante é começar. Depois a gente melhora. Se esse vídeo fez sentido para você, se alguma coisa que agregou valor na sua vida, peço que se inscreva no canal, dê um like, compartilhe com pessoas que possam também precisar desse conteúdo. Se você tiver interesse em uma tabela de organização do tempo, com essas prioridades que eu sigo, que seria a espiritualidade, a família, o trabalho, a organização, deixa nos comentários, eu quero a tabela que eu vou enviar, deixa um e-mail, vou enviar para o seu e-mail uma tabela de organização do seu tempo. É o que eu faço para a minha vida, eu acredito que transformou a minha realidade, né? Eu acredito que mudou a maneira de ouvir as coisas, da importância, porque de fato é importância, otimizar o meu tempo, eu consegui cuidar da minha família, da minha espiritualidade, do meu trabalho e do meu desenvolvimento pessoal. Então, se fez sentido para você, deixa um like, se inscreva no canal. Se te interessar nessa tabela, deixa um e-mail no comentário, fala eu quero, que eu envio para você essa tabela. Muito obrigado, um forte abraço.